Sejam todos muito bem-vindos a mais uma ministração, a mais um culto, aqueles que vão assistir gravados. Então, nós já louvamos ao Senhor e agora eu quero fazer uma oração e depois ler uma palavra antes da gente começar a ministrar, antes de eu começar a ministrar. Pai, em nome de Jesus nessa hora, eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visita as nossas vidas. Quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha nos visitar, aqueles que estão aqui, Pai, assistindo esse culto online. Te peço também, no nome de Jesus, que o Senhor venha visitar todos aqueles que vão assistir gravado. Eu quero te pedir que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos dando livramento de todo tipo, de toda espécie, para nós, para a nossa casa, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abra as mentes, que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos que estão aqui, aqueles que ainda vão assistir o culto gravado. Quero te pedir que o Senhor dê discernimento espiritual, que o Senhor dê entendimento da tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, quero te pedir que o Senhor me use para trazer uma palavra revelada, Deus. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, Pai, quero te pedir que não seja um culto comum, que a unção do Senhor venha, Pai, descer de uma forma fresca, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Eu quero repreender toda a resistência do inferno, que tenta impedir que as pessoas assistam e também que as pessoas entendam. Eu repreendo em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou começar lendo os Salmos 119, a partir do versículo 1, que diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, eu quero ler até aqui, esse Salmo 119 é um salmo longo, mas esse trecho que eu li, ele fala, né, que o que é bem-aventurados? Bem-aventurados significa mais do que felizes. Então, as pessoas que estudam a palavra, as pessoas que guardam a palavra, que cumprem os princípios, os mandamentos do Senhor, se tornam mais do que felizes, bem-aventurados, ok? Então, eu vou, como vocês estavam me pedindo, para eu já ensinar a respeito, né, falar um pouco da festa de Shavuot, que é a festa que nós vamos comemorar no começo de junho. Eu ainda vou falar um pouquinho mais, né, mas eu vou já dar uma pincelada para vocês. Então, Shavuot, ou Festa das Semanas, ou Pentecostes, é uma das 3 festas que o Senhor nos ordena comemorar perpetuamente, que está escrito em Deuteronômio 16:16, que está escrito assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, aqui nesse texto, né, o Senhor deixa bem claro no lugar que nós escolhermos. Ou seja, né,
não é só em Israel. Aonde nós estivermos, nós devemos, então, cumprir essas festas, cumprir esses mandamentos. Por quê? Porque, na verdade, o teor, o significado dessas festas é algo muito profético, né? E uma das razões que as pessoas de dentro das igrejas não têm vivido, né, a libertação, a cura, as bênçãos do Senhor é justamente por conta disso, porque não têm cumprido os princípios e os mandamentos do Senhor. Então, Shavuot é a segunda das 3 maiores festas. A primeira é Pessa, né? E a última, ou a terceira, é Sukkot, né? Ou Tabernáculos. Então, Shavuot vem exatamente 50 dias após a primeira Pessa. Por que a primeira Pessa? Porque agora no domingo nós comemoramos a Pessa Sheni, né? Então, Shavuot vem exatamente 50 dias após a primeira Pessa, né? Aquela Pessa que o Senhor ordenou para que os israelitas comemorassem, né? Então, o que nós comemoramos em Shavuot? Primeiro, a outorga da Torá, né? Que foi entregue aos judeus no Monte Sinai. E comemoramos também no Novo Testamento o Pentecostes, que aconteceu 50 dias depois da Páscoa, né? No 10º dia, o Pentecostes, ele aconteceu no 10º dia depois da ascensão de Jesus. Então, se você for observar, então, a mesma festa que acontece no Antigo Testamento, a mesma comemoração acontece no Novo Testamento, né? Foi exatamente 50 dias depois de Pessa que o Senhor entregou, né, a Torá, as tábuas da lei, para os judeus ali no Monte Sinai, e quando você chega ali no Novo Testamento, foi 50 dias depois da Páscoa também, que veio, né, todo aquele mover, né, do Pentecostes, as pessoas oraram em línguas, foram cheias do Espírito Santo, ok? Porque eu estou falando, né, já falei várias vezes aqui, que o Novo Testamento, ele é o espelho do Antigo, ok? A Bíblia é uma só, ok? Então, essa festa, assim como Pessa, fala sobre Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus. Em João 14 está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus é a palavra de Deus, né? Então, quando a gente vai para o significado da palavra Shavuot, que é uma palavra em hebraico, Shavuot significa semanas, né? Então, são 7 semanas completas entre Pessa, né, e Shavuot. E durante esse período, entre Pessa e Shavuot, nós temos o período do Homer, ok? Que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho melhor sobre o período do Homer. Então, durante esse período, né, que é o período do Homer, o que acontece? O povo judeu se preparou para a outorga da Torá. E no Novo Testamento, eles se prepararam para a vinda, né, do Espírito Santo, né, que foi um mover maravilhoso, né, que foi o Pentecostes. Então, Shavuot também significa juramentos, ok? Com a outorga da Torá, né, o povo judeu e o próprio Deus, eles trocaram juramentos. Por quê? Porque o homem e o Senhor, eles formaram um pacto, né, de não abandonar um ao outro. Então, na verdade, a palavra, né, ou seja, os mandamentos, os princípios do Senhor, quando nós fazemos um pacto com o Senhor de obedecer os seus mandamentos, de guardar os seus princípios e os seus mandamentos, nós estamos fazendo um pacto com o Senhor. E o Senhor, então, nos promete que as bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançaríamos. Não é assim?
Então, tem todo esse contexto, né? É muito forte o que acontece em Shavuot, porque o Senhor, ele nos deixou a sua palavra, né? Ele deixou a palavra para que nós venhamos nos orientar por ela, né? É um referencial para nós. Eu quero falar também a respeito de um outro significado muito forte que Shavuot traz, né? Shavuot também é uma festa de colheita, ok? Então, na festa de Shavuot, nós celebramos a colheita do trigo, né? Na verdade, é o festival de Shavuot, é o festival da colheita de grãos, né? Que começou com a colheita de cevada durante a Páscoa e termina com a colheita de trigo em Shavuot, ok? Então, a colheita de grãos durava 7 semanas, né? Começando com a cevada na Páscoa e terminando com o trigo em Shavuot. E quais são as bênçãos, né? Quais são as bênçãos que são liberadas sobre Shavuot? Primeiro, a revelação da palavra. Em Shavuot nós temos a palavra revelada, né? Nós temos, então, a regulamentação, né, dos princípios, dos mandamentos, ok? Então, nós temos a primeira bênção é a revelação da palavra. A segunda bênção é a renovação da aliança com Deus através da palavra. Quando uma pessoa ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, então a primeira coisa que ela começa, quando você vai discipular uma pessoa, a primeira coisa que você fala, começa a ler a palavra, né? E aí você observa que tudo muda. Quando a pessoa tem contato com a palavra de Deus, ali começa uma renovação, uma transformação de vida. Por quê? Porque é a palavra que liberta, ok? Então, a palavra ela tem o poder de renovar a aliança, né, de Deus com o homem. A palavra tem o poder de curar, de libertar, de direcionar, como a gente leu, né, no Salmo. Na verdade, a palavra é lâmpada para os nossos pés. A pessoa que não é guiada pela palavra de Deus é uma pessoa que vive literalmente em trevas, ok? Mais uma bênção, o milagre da provisão. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a medida do Homer, e você vai ver como que é profético essa contagem do Homer, e como ela é significativa, né? Então, essa festa, ela fala também do milagre da provisão. E o quarto nível de bênção é uma colheita abundante. Por quê? Porque o trigo, ele traz uma colheita entre 450 a 1.600 grãos para cada semente plantada. Vai depender do solo, né, e do tipo de semente. Mas o trigo, ele traz essa abundância, essa multiplicação, ok? Então, a gente também tem mais nesse quarto nível de bênção. E sobre a contagem do Homer, eu já falei um pouquinho, mas vou repetir, porque toda semana tem gente nova nos acompanhando. A contagem do Homer tem um significado profético muito grande. Porque Homer significa medida, significa uma medida, seja de cevada ou de algum outro grão, ok? Então, é uma medida. Em Êxodo 16, diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada homem conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada homem tomará para os que se acharem na sua tenda. Então, os israelitas, quando eles começaram a receber o maná do céu, eles recebiam a medida de um homer de maná por dia. Cada um recebia uma medida, né? Um homer por dia. Exceto na sexta-feira, né? Que eles recebiam 2 medidas, que uma era para a sexta
e a outra era para o sábado, por conta do Shabá, por conta do dia de descanso. E agora eu quero falar um pouquinho que já me perguntaram, né? Eu quero falar sobre a oferta do Homer. Então, o que nós ofertamos em Shavuot? Então, a oferta do Homer era uma expressão de reconhecimento pela colheita e pela provisão de Deus. Em Deuteronômio 9, de 9 a 12, diz assim: 7 semanas contarás, desde que a foice começar no campo de cereais, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois, celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será um tributo de oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Então, nesse texto, o Senhor fala, né, sobre essa oferta. O Senhor fala que é uma oferta voluntária, né, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, né? Então, você vai fazer uma reflexão, né, daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos nesse último ano, né? Nesse período do ano passado, Shavuot, até nesse ano. Você vai fazer uma reflexão, você vai ver tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida, não só uma questão financeira, né, mas em todas as áreas. E aí você vai orar ao Senhor e você vai entregar uma oferta voluntária, né? Eu ainda vou falar um pouquinho mais a respeito disso, como comemorar a festa, como você pode comemorar com a sua família, como a gente tem um tempinho ainda, né? Mas Shavuot acontece no comecinho de junho, né? Acontece no mês de Sivan. Então aí eu ainda vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas é algo muito forte, é algo muito profético e, na verdade, um momento também de muitos testemunhos, porque essas festas, elas verdadeiramente, elas trazem um contexto de colheita, né? Então, todas elas têm um contexto de colheita, né? Peça fala do plantio da cevada, fala da cevada. Inclusive, a cevada, ela tem uma característica muito peculiar, que a cevada é um tipo de gramínea, é um tipo de gramínea, de grama, né? Então, ela dá, aonde ela pega, ela dá. Então, a cevada tem uma característica muito peculiar, que às vezes ela dá sem a pessoa plantar, né? Então, de repente, ela, como é um tipo de grama, então ela dá sem a pessoa ter aquela disciplina de, né, de semear, de regar, de tão fácil que ela é para produzir, né, a cevada. Então, a peça tem essa característica, né? A pessoa faz a oferta, até aquilo que ela não plantou, ela vai colher. Em Shavuot tem essa questão da colheita do trigo, que traz uma colheita abundante, uma colheita muito grande, uma colheita sobrenatural, né? E em tabernáculos, nós vamos ver no período que a gente for estudar sobre tabernáculos, mais para frente, porque tabernáculos é entre setembro e outubro. Eu preciso ver no calendário bíblico que mês que vai cair esse ano. Tabernáculos fala da colheita dos frutos, né? Agora em Shavuot, nós falamos do festival dos grãos, e tabernáculos fala da colheita dos frutos, né? Então, traz um contexto de bênçãos financeiras, né? Então, as pessoas que já começaram a andar, né, nos ciclos de Deus, enfim, tem testemunho para contar.
né? Então, eu vou encerrar. Que Deus abençoe. Antes, vamos já. Estava esquecendo. Vamos ceiar. Vou ceiar com o pessoal também que vai assistir. Depois eu abro para alguém que queira tirar alguma dúvida. Então, vamos fazer a ceia do Senhor, que o pessoal que for assistir em casa também pode ceiar conosco. Então, eu quero ler Mateus 26 a 29, que diz assim: Enquanto comíamos, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então, mediante essa palavra, eu quero consagrar o meu pão ao Senhor e quero consagrar o pão de cada um de vocês que estão em casa. Eu quero consagrar também o pão de vocês ao Senhor. Eu também quero consagrar o meu suco de uva e quero consagrar o suco de uva de vocês. E eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de agora, esses elementos, eles deixam de ser elementos comuns e eles passam a representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, nessa fé, como igreja, nós vamos ceiar juntos. Então, todos vamos comer do pão. E juntos vamos tomar do suco de uva. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu quero abençoar, em nome de Jesus, aqueles que assistiram gravados. Um beijo no coração e até meu próximo culto.